Fala, jovens. Boa noite. A finalidade desse vídeo aqui é falar sobre gratuidade da justiça. Alguns advogados têm tido dificuldade para obter esse benefício junto à Justiça Goiana. A minha ideia aqui é então mostrar como é que o Tribunal de Justiça tem entendido atualmente. Em primeiro lugar, evitar de usar a Lei 1060. Usar agora, a partir de agora, o Código de Processo Civil, artigos 98 e seguintes. Aliás, no que compete à gratuidade da justiça, essa lei foi praticamente revogada. Os artigos que restaram praticamente repetem o que hoje está no CPC. O artigo 5º da Constituição, ele fala que somente são concedida a gratuidade da justiça aquelas pessoas que comprovarem suficiência econômica. Então não adianta juntar só a declaração, precisa de documentos. Como pedir? A forma é igual ao mandado de segurança. Você precisa anexar o máximo de documentos possível, já que é junto com a petição inicial que você vai pedir, e não há possibilidade de ouvir testemunha nem produzir prova nesse sentido. Então, quanto mais documentos você tiver, melhor. Eu tive um caso em que eu analisei em que uma menina que ganhava um salário mínimo pedia gratuidade da justiça, alegando que não tinha condições de pagar, porque ela pagava a prestação de um veículo de R$500. Se você for fazer as contas, como que ela paga a prestação de R$500? E aí sobraria para ela menos de R$500 para ela abastecer o carro, pagar seguro, pagar IPVA, alimentação, vestuário e todas as necessidades dela. É evidente que o pedido nesse caso foi negado, porque não há razoabilidade, porque certamente ela tem uma outra fonte de renda. Então, provavelmente ela faltou com a verdade. Ou ela mora na casa dos pais, ou ela é casada e o marido mantém a casa, e ela pode então receber um salário mínimo e pagar uma prestação de um veículo no valor de R$500. Mas como ela não confessou, não explicou o que exatamente aconteceu, foi negado o pedido. Outra coisa, sempre que pedir a gratuidade da justiça, peça também o parcelamento. O novo CPC agora prevê essa possibilidade, então peça como pedido subsidiário, alternativo. Caso o juiz não conceda gratuidade, conceda o parcelamento. O Tribunal de Justiça de Goiás tem deferido o parcelamento até 5 vezes, com base numa lei estadual de parcelamento de custas de cartório extrajudicial, por analogia. Se fizer pedido de reconsideração, pediu a gratuidade da justiça no primeiro grau, foi negado, fizer pedido de consideração, sempre agrave, sempre entre com agravo de instrumento, porque pedido de reconsideração não suspende prazo para o agravo posterior ao tribunal. Se você vai ingressar com agravo de instrumento no tribunal, junte novos documentos. Já existem desembargadores que estão defendendo a seguinte teoria. Se você pediu no primeiro grau, juntou documentos e o juiz negou, é porque esses documentos são insuficientes. Não adianta nada você simplesmente só agravar para o tribunal, como se o tribunal pudesse vislumbrar o que o juiz não vislumbrou, ou achar alguma coisa além do que o juiz não achou. Então, junte novos documentos. Outra coisa, se perder o efeito suspensivo no agravo de instrumento, pague imediatamente as custas. Tem advogado que está querendo depois discutir no mérito a possibilidade da gratuidade. Você entrou com agravo de instrumento, você perdeu a gratuidade no primeiro grau, entrou com agravo de instrumento, pediu efeito suspensivo. Se o desembargador não concedeu, a ação não parou. Ou seja, se você não pagar as custas lá embaixo, parcelado ou não, vai cancelar na distribuição. Então, perdeu o efeito suspensivo no agravo, a primeira providência é pagar as custas, mesmo que depois, no mérito, você venha ganhar o benefício. Se obtiver o benefício, aí beleza. Você pede depois a devolução dessas custas que você pagou antecipadas. Não tem problema nenhum. Para terminar, gostaria de comentar sobre a resolução 81 do Tribunal de Justiça de Goiás, da Corte Especial do Tribunal. Ela fala o seguinte: se você for parcelar as custas, saiba que se o valor for inferior a 40 salários mínimos, ou seja, o teto dos juizados especiais, não haverá parcelamento. Terá que pagar as custas de forma integral. Tá certo? Então a resolução ela permite o parcelamento acima, valores da causa acima de 40 salários mínimos. Aí você fala, por quê? Que bobagem, o CPC não faz essa regra,
não colocou não estipulou essa regra, é porque o Tribunal de Justiça de Goiás entende que se você optar pela entrar com a ação do valor menor que 40 salários mínimos na justiça comum, você então tem que arcar com essas custas. Por quê? Porque você poderia ter entrado no juizado e não pago. Não é? Então, é como se ele dissesse, já que você optou pelo caminho mais difícil, então aqui também nós não vamos aceitar parcelar. Se você optar pelo caminho mais difícil, você tem que pagar as custas caso o seu pedido de gratuidade da justiça não seja concedido. Beleza? Espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Não é? Se você curtiu, compartilha. E se tiver alguma dúvida, manda aí alguma pergunta para nós. Até mais.